Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, converso com a minha prima querida, Tereza Raquel Timo, que nos conta como foi o processo de cura de um câncer de mama. A mudança de mentalidade logo após o diagnóstico, quando eu tinha apenas 27 anos, foi fundamental neste processo. Uma rápida pesquisa na internet a fez entender que ela era apenas mais uma entre as tantas mulheres diagnosticadas com a doença a cada ano. Dado que pautou a forma como ela encarou os desafios do tratamento e a vida a partir daquele momento. O despertar da espiritualidade e a fé também foram elementos fundamentais no seu processo de cura. Nessa conversa inspiradora, ela diz que há vida após o câncer e que a dela teve uma significativa mudança para melhor. Com vocês, Tereza Raquel. Ei, Raquel! Oi, Karen. Bem-vinda ao Bom é que te faz bem. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você. Que bom! Eu queria começar a nossa conversa te perguntando o que, nesse momento da sua vida, que te faz bem. Acho que nesse momento me faz bem os momentos com a minha filhada, que é uma novidade, tia de primeira viagem, aos 40. Então, é muito gostoso estar com ela. Cachorro também, tá com o animalzinho, com o pet. São coisas que me fazem bem. E, às vezes, no final do dia, chegar e encontrar uma cama bem limpinha, tomar um belo banho e dormir também tem me feito muito feliz. Ah, que ótimo! Me conta como que isso na sua vida foi mudando até você chegar nesse ponto que você está agora e saber que estar com a tua afilhada te faz bem, tomar o teu banho, deitar na cama limpinha te faz bem. Como que isso evoluiu ao longo da sua vida? Eu acho que eu, assim, sempre valorizei muito as coisas do cotidiano. Eu nunca tive, assim, muito deslumbramento nas coisas grandes. Eu Mas tinha muitos sonhos, né? Então acabava que quando você vai realizando um pouco das coisas grandes ou maiores, talvez em algum momento parecessem muito distantes, aí você vai tendo ainda mais consciência e se distanciando um pouco mais desses desejos e conseguindo valorizar ainda mais, ou pelo menos assumir mesmo, entender que são essas pequenas coisas que realmente fazem feliz. Um pouco isso, a experiência, as oportunidades. Porque essa busca, né, que a gente tem muitas vezes de achar que o que faz bem é aquilo que a gente vai conquistar, né? Então, eu vou me formar, eu vou ter aquele emprego, e aí quando a gente chega lá e conquista aquilo tudo, a gente fala, opa, peraí, e agora? Às vezes,
essas grandes realizações, elas vêm com uma parcela de frustração, né? Porque a gente deposita mais nessas experiências do que elas realmente são. Elas estão numa esfera que é dessa realização da matéria, que eu acho que faz bem para muitas coisas, mas não tocam lá nesse lugarzinho que é o que importa de verdade. Sensação de sofrência, Não preenche, né? não preenche. É. Aí é interessante, eu já me vi nessas situações de estar naquele momento realizando alguma coisa que eu quisesse muito e, e com aquela sensação de por que eu não estou super feliz? Por que eu não estou exultante? O que está acontecendo aqui? Eu acho que a gente põe muitas coisas nos lugares errados, né? É por isso que vem essa carga de frustração. Quando a gente amadurece um pouco, isso vai ficando mais. E vive, né? A gente vai tendo mais clareza de o que pertence a que lugar. Que é um pouco isso. Exatamente. Muito legal. Me conta um pouquinho da sua história, de quando você ficou doente, quais aprendizados teve dessa passagem. Conta um pouquinho essa história aí para quem está ouvindo a gente. Nossa, 2012, né, eu encerrei o tratamento. Então já são 12 anos, graças a Deus, distantes, né, dessa experiência. Mas foram 2 anos de muito aprendizado. Assim, 2 anos eu era muito nova e o maior de todos é um pouco clichê, mas eu acho que é de valorizar, de me sentir, inclusive, muito responsável pela. Eu sinto que eu tive uma segunda chance de viver. E eu me sinto muito responsável com essa segunda chance. Assim, eu acho que eu fiz o dever de casa ali, o que precisava ser feito, agarrei as chances que eu tinha naquele momento de passar por aquilo com êxito, mas essa responsabilidade me acompanha ainda, de o que eu estou fazendo com essa nova oportunidade. Então, essa é uma verificação constante que eu faço na minha cabeça, assim, no meu íntimo. Então, quando eu acho que eu estou indo por caminhos que podem estar me deixando mais angustiada, ou muito cansada, ou muito estressada, ou se eu penso, opa, não vai por aí de novo, não. Vamos fazer alguma coisa, porque essa oportunidade tem que valer a pena. É isso, uma vontade muito grande assim, de viver muito. Eu não tinha tanto isso. Hoje eu tenho, assim, de fazer muitas coisas, de ver muitos anos. Refletindo, você consegue ver uma diferença entre a Teresa Raquel antes do diagnóstico e depois, agora com 40 anos? Com certeza. Se fosse falar assim, qual que é a coisa mais importante, qual que foi a mudança mais ostensiva? Eu acho que eu me tornei mais leve. Então, eu acho que a Teresa de 40 anos, sem ter passado pela experiência da doença, ia ser muito chata, ia ser muito cri-cri, ia ser muito rígida, sabe? Levava tudo muito a sério, tudo tinha um peso muito grande. Eu acho que eu fiquei mais leve. Eu hoje, a diferença entre mim, entre quem eu sou hoje e quem eu era quando eu adoeci, eu sou muito mais satisfeita com a vida hoje do que eu era com 27 anos. É engraçado, né? Que apesar de jovem, tinha uma insatisfação grande. Então, hoje eu sou muito mais satisfeita. Você tinha essa responsabilidade de alguma coisa que não era sua? Como é que foi essa mudança? Eu acho que sim, acho que essa mudança foi a de deixar pesos inúteis, né? Começar a deixar os pesos para trás. Então, no momento da doença e do tratamento da doença, também foi um momento de muitas outras coisas, né? Então,
quando eu tornei espírita, eu recebi muito no espiritismo. Então, eu, através do espiritismo, principalmente, eu iniciei um processo de autoconhecimento muito grande, muito profundo, amparado, né, nos, nos pilares, nas questões da doutrina, e muito reflexiva sobre os valores, os sentimentos, e se enxergar, né, de um outro jeito. Porque quando, né, se você for olhar para quem você é socialmente falando, a pessoa está lá de ter ética, de ter caráter, ok, então, mas e aí vamos olhar para as virtudes e o tamanho do seu orgulho, o tamanho das. Então, essa carapaça mesmo, esse escudo, essas coisas todas que eu acho que eu carregava, acho que eu carrego ali muito, mas era mais, eu tinha uma coisa de se proteger, talvez, não sei direito, mas é por aí. Então foi um momento que muita coisa aconteceu. E eu também, eu tinha uma questão, tenho uma questão com o tempo muito, muito forte, assim. Eu tenho, sempre tive muita consciência que o tempo é a coisa, o recurso mais precioso que a gente tem. Eu estava muito aflita, porque eu queria fazer muitas coisas, queria estudar, principalmente, e realizar algumas coisas nessa área, mas eu também já tinha que trabalhar, e eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso me causava muitas angústias na época, de querer alcançar algumas coisas, mas tinha que se preocupar muito com a sobrevivência, então, como que eu ia conseguir conciliar essas coisas. Então, quando é engraçado, porque a doença acabou sendo um step nesse aspecto para mim. Porque quando eu pude me afastar do trabalho e ter uma renda, eu falei, opa, vou fazer meu mestrado, vou voltar a estudar inglês. Então, comecei a estudar, a usar meu tempo para isso. Esse processo foi um processo muito rico e eu agradeço muito a Deus por ele, assim, por essa experiência. Eu acho que a minha vida é infinitamente melhor hoje, porque eu passei por isso. Nada acontece por acaso, né? Não, não. Eu conversei com a Luísa, recentemente a gente gravou um episódio e ela me contou que, muito parecido com o que aconteceu contigo, lógico, guardadas as devidas proporções, ela falou: eu comecei uma prática de escrever o caderno da gratidão e eu já escrevi várias vezes agradecendo ao diagnóstico, que ela teve um diagnóstico de ovário policístico, e ela falou: eu agradeço porque esse diagnóstico proporcionou uma mudança muito grande na minha vida e eu sou infinitamente grata por ter passado por esse processo e ser a pessoa que eu sou hoje. Então, o que eu estou escutando de você é mais ou menos a mesma coisa. Como as coisas que acontecem, quando a gente tem fé, que a gente acredita que é para o bem, a vida não acontece com a gente, acontece para a gente. Tudo tem um motivo que é para a gente crescer, é para o nosso aprendizado, né? Então, tudo que acontece, essa reflexão é que é bacana, né? Tudo que acontece tem um motivo. Se a gente tem fé, e o que você falou que é muito importante, né, de você ter encontrado o Espiritismo, que na verdade é ter trazido Deus para a tua vida, essa fé que dá essa força para a gente enfrentar. Porque essa fé vai garantir que aquilo ali tem uma coisa boa, tem alguma coisa maior que está guardado ali, né? Não é para o mal, é só para o bem, só pode ser para o bem. E a maneira com que a gente encara o que acontece, né? Como a gente reage com o que acontece, é que é o diferencial. Quer dizer, você buscou se conhecer, buscou os seus processos internos,
buscou uma forma de se melhorar. Você não se entregou, porque teria um outro caminho, né? Da raiva, da revolta, e esse caminho talvez não tivesse tido o resultado que teve da remissão. A gente não sabe, mas poderia ter te levado para uma coisa totalmente diferente. Mas o caminho da gratidão, ele sempre termina num lugar bom. E eu acho que da humildade, sabe? Eu lembro muito bem que quando eu tive o diagnóstico, e claro, primeiro, Primeira como é que reação. fala? Reação, a primeira reação, ela foi de desespero, de, né, o que vai ser de mim? E agora? Eu vou perder meu cabelo. Tinha essas coisas todas. E aí eu dormi. Né? Eu vou contar isso só porque é muito legal isso. Porque eu tive o diagnóstico numa manhã, final de uma manhã. E aí eu fiquei ainda assim na clínica um tempo, depois fui para casa. E eu dormi. E eu levantei horas depois. E eu não durmo à tarde. É a coisa mais rara que existe, eu dormir à tarde. Eu dormi, tinha chorado muito, né, Tata? E aí, quando eu acordei, eu olhei para minha mãe, estava comigo. Falei, mãe, se a gente vai passar por isso, se temos que passar por isso, vai ser da melhor forma possível. E naquelas horas ali, eu tomei essa decisão, né? Claro que eu fui, Que você acha que você foi intuída, né? acho, acordei com essa decisão assim, de alma. E eu não perdi isso de vista. Assim. Eu levei isso, eu levei isso até o fim, né? E foram duas recidivas, foram, foram momentos difíceis, mas eu considero que eu não sou, eu não me distanciei dessa decisão, hora nenhuma no processo. Mas o que eu ia falar antes, quando eu entrei nessa história, é da humildade. Quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre o câncer de mama, sobre a incidência do câncer de mama no mundo, e aí eu não vou me lembrar mais certinho, mas eu acho que eu li a época que eram que 8 milhões de mulheres pelo mundo passavam por isso por ano. E aí eu falei, eu sou mais uma. Eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor do que ninguém. Eu sou mais uma, não estou sendo premiada. Isso faz parte. 8 milhões tem por ano, e nesse ano eu sou essa estatística. E aí acho que isso também, eu acredito que isso é um exercício de humildade mesmo. E aí até, né, tem a historinha do Chico, que ele fala alguma coisa assim, que a gente é o cocô do mosquito do cavalo. E se a gente se vir assim, se a gente fizer esse exercício de se ver assim, as experiências difíceis, elas ficam um pouco mais fáceis também. E fica mais difícil quando a gente pensa assim, eu logo comigo que sou. E se você concorda com o Chico que você não é nada, e fica, vamos lá, vamos passar por isso e tirar o que tiver de melhor. Verdade. Porque aquela vitimização, né? Porque eu não leva a gente a nada, né? É isso que você falou. Acho que a humildade realmente ela centra muito a gente. E é super importante. Sempre, sempre. Nem sempre a gente consegue exercê-la. Né? Eu também acho isso. Eu acho que quando eu adoeci, eu fiz o tratamento, né? E em algum momento, a espiritualidade falou para mim que eu estava sendo muito amparada. E eu não tenho a menor dúvida de que eu estava sendo, porque nesse momento de uma diversidade muito grande, eu consegui praticar coisas que às vezes eu não consigo em situações muito mais simples. É bom falar isso. Tem coisas que eu consegui nesse momento de resiliência, de humildade,
que às vezes experiências menores, mais simples, mais cotidianas, que nas experiências mais simples, mais cotidianas, eu falho, eu não consigo. Me dá um exemplo. Às vezes coisa muito boba, né? Às vezes coisa de trabalho, assim. Passou por cima de mim, não sei o quê, vem para casa chateada e se sentindo mal, e os pensamentos ficam repetitivos, né? Pessoa, se eu pudesse eu sair desse emprego. Então tem coisas assim bem bobas que aí tem que sempre chamar, mas às vezes o chamado precisa de um tempinho para poder falar, nossa, que bobagem, precisa de uma distância um pouco maior, né? Não é na hora que vem essa tranquilidade, É, que resulta da humildade. é. Mas é bacana isso de você perceber, porque esse já é um grande diferencial e esse já é um passo super importante, é a gente ter a consciência do nosso pensamento e fazer a distinção. Eu sei que eu estou tendo esse pensamento repetitivo, esse pensamento não sou eu. Eu tenho como controlar, eu tenho como sair desse estado, eu tenho capacidade de controlar isso. Ele não me define. Essa consciência, esse estado de consciência, ele é super importante. É ele que vai permitir que a gente se melhore. Porque uma vez que a gente entende que os pensamentos vão vir sempre, mas que eles não definem a gente, que a gente tem o controle sobre eles, essa é a chave, né? Então eu sei que, opa, não vem não. Você não me controla, eu te controlo. Até porque tudo começa aqui, né? Então a gente pensa e vai alimentando o pensamento e vai se materializando na nossa É. vida. E a força que o Vai se pensamento tornando. tem, o pensamento tem uma força muito maior do que o que a gente imagina. Bem, Então, essa forma de encarar com humildade e com a gratidão faz uma diferença na energia que a gente está atraindo, né? No pensamento que a gente está atraindo. A espiritualidade fala para gente, né? De acordo com a sintonia que a gente está, a gente vai receber. Então é super importante mesmo. Mas é muito bacana, eu acho muito bacana esse testemunho de você perceber aquele comportamento, e você, olha, mas que bobagem, e chegar a essa conclusão, porque é isso. Você só controla o que está dentro de você. Você não controla o que está no outro. O outro está totalmente fora do seu controle. Mas o que eu penso sobre isso e a maneira com que eu deixo isso me afetar está totalmente no meu controle. Então eu consigo acalmar essa ansiedade, eu consigo. Não é que você não vai sentir essa emoção, você vai sentir essa emoção, você vai sentir essa ansiedade, essa raiva, essa o que quer que seja. Vai sentir. Mas o que que você vai fazer com isso? É uma decisão que é só sua. E isso faz toda a diferença, né? e assim, isso também é uma coisa que eu fui entendendo aos poucos, porque não é porque você passou por um grande desafio que a vida para de te desafiar, né? E que você para de. Então, assim, porque às vezes eu tive essa ilusão de que, e eu me cobrei isso já algumas vezes, aquela ideia de que agora eu estou preparada para tudo, agora estou preparada para tudo. E não é verdade. Eu passei por aquilo, eu me tornei quem eu sou, obrigada, mas os desafios estão aí em outras. Todo dia você tem que trabalhar alguma coisa nova, ou reforçar, fazer a tarefa ali para não esquecer. Então, Mas ainda bem, né? Porque imagina se não tivesse mais desafio, e aí a gente ia falar assim, poxa, e agora? Já aprendi tudo, como você falou, né? Já conquistei é, tudo? E agora? O que que vai ser? pois é.
As oportunidades para crescer estão sempre aí, a gente está sempre crescendo e sempre evoluindo, né? E graças a Deus. Isso que eu acho que é o mais lindo, porque eu não quero estar aqui ano que vem falando as mesmas coisas e sentindo as mesmas coisas que eu estou hoje. Eu espero que eu pense diferente. Eu espero que eu já seja uma pessoa diferente quando eu chegar lá. Porque senão seria tão monótono. Puxa, agora não tenho mais nada para aprender. É igual a criança que chega na escola e sabe mais que todo mundo, né? Ela fica, ué, Entediado. não é? E a vida é isso. A vida é essa escola. É essa escola que está sempre ensinando uma coisa nova. Mas é legal ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E aprendendo E ter sempre. entendimento, né? Porque isso que eu acho que, e aí, ainda falando um pouco, ainda esse entendimento de que as experiências estão para a evolução desse ser, né, que somos nós. Né? Isso é um fim em si mesmo. Então, você não precisa ficar buscando outro. E aí eu acho que isso nos protege muito das bobagens, né, que a criança entediada busca e do próprio tédio, porque cada dia e cada experiência, por menor que seja, ela vale muito para essa finalidade. Né? Então, isso acho que centra muito. Uhum. Deixa muita coisa, não permite que muita coisa entre por causa dessa convicção. Uhum. Eu É. acho que isso é um grande estudo. Assim, um grande estudo. Eu realmente acho que se eu não tivesse hoje esse entendimento, aí essa é a grande conquista, assim, esse entendimento. Você não precisa procurar mais nada, tá tudo posto, né? É. Tudo que a gente precisa está aqui dentro. Literalmente, tudo que a gente precisa está aqui dentro. Dentro da gente. É só buscar. É. Me conta se você tem, assim, práticas que você faz na tua rotina. Como é que você se cuida, assim? Bom, eu faço bastante coisa, eu acho que eu faço bastante coisa. Faço evangelho, lá, vou sempre espírita, eu faço terapia regularmente. Além disso, eu tenho feito yoga agora. Esse ano eu consegui emplacar uma rotina de me exercitar 4 vezes na semana, então eu malho, às vezes, e faço yoga outras vezes, que isso também faz bem. E às vezes eu ando de bicicleta, mas eu podia andar mais de bicicleta. Eu amo andar de bicicleta. Tem aqui uma maravilha, algumas quadras, mas eu ainda acabo fazendo menos. Eu tenho mais facilidade de fazer o que é aqui, dentro de casa, assim. Aí eu consigo montar o meu quarto se transforma numa área de malhar, de exercitar, boto um colchonete, empurro a cama, e aí tem dado certo. Agora, quando é para sair, assim, ainda tem um pouco de dificuldade. Resistência. É, Essa mas parte de é isso. atividade física é uma novidade assim na tua vida? Você sempre fez ou você começou mais recente? Não, 2018 eu comecei a malhar assim, bem regularmente, mas como a minha vida dá algumas mudadas, assim, né? De repente está morando num lugar, depois está morando em outro, aí então tem umas interrupções. Mas eu considero que desde esse já tem uns 6 anos com alguma regularidade de musculação. E o yoga é uma coisa que eu conheci há muitos anos, pratiquei muito na época de faculdade, Hum. pratiquei por alguns anos, assim, e depois fiquei praticando sozinha, aos poucos foi se perdendo, e agora eu estou retomando. Mas não é uma coisa, eu gostaria de que fosse mais central assim, minha vida.
Eu acho que aos poucos eu estou conseguindo colocar isso no lugar onde eu quero que esteja, um pouco menos periférico, trazer mais para o centro. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. E como é que tá o trabalho? Você disse que tá fazendo mil coisas. Acho que a cabeça tá sempre. Eu tenho esse problema também, que minha cabeça está sempre a mil. Eu tô sempre fazendo. Me conta como que tá essa parte. Muito trabalho tenso, né? Trabalho de repartição pública, com muita coisa envolvida, geralmente, lidando com as pautas que estão ali de interesse dos gestores. Então, traz uma tensão, traz um volume muito grande de responsabilidades, de coisas que você tem que lidar e conduzir. Então, o trabalho está tomando um tempo e uma energia muito grande de mim. Hoje eu assessoro no gabinete da Secretaria de Saúde. Tem várias missões. Agora, por exemplo, me emprestaram para um outro órgão. Eu estou, sei lá, eu estou muito ocupada, muito cheia de coisas na cabeça. E ainda tem doutorado, né? Então, meu planejamento da minha rotina é acordar às 4 da manhã, estudar de 4 e pouca, né, da hora que eu levanto, até às 7. Às 7 fazer essa atividade física. E aí às 8 eu começo a me arrumar, tomo café, me arrumo, vou para o trabalho. E aí eu chego 7, 7h30 da noite em casa. Aí é a hora boa, a hora de tomar banho e deitar. Ai, ai, tem sido bem pesado. Nem sempre eu consigo implementar essa rotina, às vezes estou muito cansada, com muito sono, às vezes não durmo bem, porque a cabeça está muito cheia de coisa, aí não consigo levantar às 4, mas o plano é isso. Na maior parte dos dias dá certo. Que bom. Você está conseguindo gerenciar como que o trabalho te afeta? Você consegue gerenciar bem esse estresse para não deixar que isso afete a sua saúde? Na maior parte do tempo, sim. Eu até uma vez, há uns anos, uma colega que trabalhava comigo, ela falou assim, Tereza, o mundo está acabando e você não treina um mindinho. Eu geralmente consigo ficar, tipo, já rapidamente eu quero pensar o que nós vamos fazer, qual é a solução, e já não fico muito no problema. Então, é o meu jeito assim, bem de trabalhar. Mas, às vezes, agora mesmo, eu tive uma crise recente de estresse violento, não consegui dormir por noites seguidas, e aí eu recorri a floral, homeopata, uma massagem, e aí eu consegui equilibrar de novo. É, mas eu espero que eu consiga. Na maior parte do tempo eu consigo conduzir, assim, não ficar naquele clima de estresse, trabalho dentro dele o tempo inteiro. E são pontuais essas fases do estresse ficar tão forte. Assim. Uhum. Agora, o trabalho em si é mais difícil de deixá-lo lá e ir embora, porque agora a gente tem o celular, né? Então, se eu não administrar meu tempo, eu estou trabalhando da hora que eu acordo, porque tem sempre uma mensagem para responder, tem sempre um e-mail, tem sempre alguma coisa que ficou pendente. Então, e muitas dessas manhãs aí, ao invés de eu sentar e estudar, eu sempre trabalho. A verdade é essa. Então, eu estou muito preocupada com alguma coisa, eu tenho que elaborar alguma coisa que eu não consegui fazer hoje em dia. Eu trabalho mais presente que o doutorado. Né? O doutorado é uma coisa muito solitária. Eu tenho que me controlar muito para não fazer isso. Uhum.
É uma meta. É, é, é. Me fala o que você pensa para frente. Você disse que você já chegou a essa conclusão que o que te faz bem não são essas conquistas. O que te faz bem está na tua rotina, Uhum. está nas coisas simples da vida, do cotidiano, acho que você disse, né? Você sente que a tua rotina, o teu cotidiano, ele está te alimentando dessa forma, da forma que você gostaria? Ah, não, acho que não, né? Porque hoje eu estou mais atarefada do que eu. Não sobra muito tempo, né? Como essas coisas, o meu tempo fora do trabalho acaba tendo que ser para estudar, eu estou bem distante, assim, das pessoas, bem distante de muita coisa. Mas eu estou lidando com isso como uma fase, assim, que é necessária, né? É um projeto que eu tenho, que já está bem avançado, tem que chegar no fim, ao fim com ele. Mas eu me projeto, assim, com mais tempo livre para estar tendo um tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto, que são importantes para mim, né? Principalmente porque eu moro longe, então moro relativamente longe, perto de você, e comparando com você, eu moro relativamente longe, então preciso de uma organização maior, né, para poder conseguir estar com as pessoas. Uhum. Eu penso isso, assim, passando essa fase, eu vou conseguir voltar a ter mais condições de aproveitar os convites, de estar presente em determinados momentos. Uma vida parecida com a que eu já tive há anos atrás, assim, e que agora tá mais difícil de ter. Uhum. Tem alguma coisa que você queira, alguma mensagem para a gente encerrar, que você gostaria de deixar para as pessoas que podem estar passando por um diagnóstico de câncer de mama, ou que podem estar com qualquer outro tipo de diagnóstico, que tenham essas dificuldades? Tem alguma mensagem que você queira deixar? Eu acho que se eu puder dar um conselho, né, para alguém que estiver precisando disso e aberta a isso, eu diria: olhem para dentro de vocês e se acolham, sigam em frente. Também é muito clichê, mas é muito verdade, sabe? Porque no entorno de uma pessoa, e sobretudo de uma pessoa doente, tem muitas cobranças, tem muitas pressões, tem muitas. E se você, às vezes, continuar ali naquela história de corresponder, de ouvir, de considerar o outro, o diagnóstico, a opinião, tanto de coisa, pode se perder, sabe? Olha para dentro, vê aonde está a sua força e vai em frente. Que há muita vida depois do câncer. Isso hoje já é mais comum, mas 12 anos atrás ainda estava mais distante do senso comum, essa noção de que a vida, a vida útil, a produção, a realização, depois de um diagnóstico de um tratamento. Que bom, e a esperança sempre. Que joia, obrigada. Achei que foi linda a nossa conversa. Também adorei. Muito bom essa oportunidade, falar da gente, assim, tão precioso isso, você querer ouvir. Muito É, obrigada obrigada a você. pelo Beijo presente. grande, viu? Se cuida. Você também. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo.
Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga, corre na chuva, escala